Boa noite, meus amigos, boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa reunião online nesta noite, lendo a página do livro Respingos de Esperança, de Celso Martins, que são elementos realmente para enriquecer o nosso viver. E a página diz assim: viver é fácil, é o que faz a maioria por aí, cada qual a seu jeito e modo. O difícil é saber viver, sem ferir, sem ser ferido, como a nossa velha mania de nos julgarmos o centro do universo. Sejamos solícitos quando procurados para prestar algum serviço ou favor, fazendo semelhante gentileza sem esperar recompensas, nem compromissos de eterna gratidão. Saibamos ainda respeitar a opinião do outro. Com efeito, às vezes, a razão não está do nosso lado, não. E aí não haverá nenhum desdouro em reconhecer o mérito alheio. Além do que, a lealdade e a humildade devem estar sempre presentes em nossos relacionamentos dentro e fora do lar. Então vamos agora elevar o nosso pensamento e dizermos assim: querido Jesus, estamos aqui desejando ser teus servos fiéis. Protege-nos, envolva-nos, inspira-nos, ilumina-nos, Senhor, a fim de que possamos, com a tua palavra, alcançar os corações mais distantes possível, alcançar os corações mais endurecidos, encarnados ou desencarnados, afagar e acalmar os corações mais próximos de nós, os corações dos nossos amigos, os corações dos nossos irmãos e o coração de cada um que ouça a tua palavra. Muito obrigada, abençoa-nos, proteja-nos a nós todos que aqui estamos, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que inicialmente está na nossa linha de demarcação, que é a nossa evolução, mas nós vamos utilizar esse livro, Boa Nova, que esse é da Carla Giori, me foi emprestado, porque eu já li há algum tempo atrás, nunca parei de verdade, antes deste período em especial que estamos passando, nunca tinha parado para estudar, somente para ler o Boa Nova. E esse livro aqui, ele está com uma dedicatória aqui da tia Jerusa, que hoje na espiritualidade inspira tantas pessoas pelo carinho e generosidade que sempre foi, e a generosa filha dela me emprestou o livro. Então nós vamos estudar o capítulo 5 deste livro, que é intitulado Os Discípulos. E se nós aqui hoje estamos na situação de desejarmos ser discípulos, esse aqui é o livro que realmente nós devemos estudar, ler com muito carinho, porque Chico Xavier, vou contar para vocês um pouquinho, embora esteja escrito nele também, porque Chico Xavier conheceu Humberto de Campos
ainda encarnado. E eles tiveram contato não muito longo, eles tiveram contato em torno de uns 2 anos, até porque Chico tinha acabado de lançar o seu primeiro livro, que era Parnaso de Além Túmulo, e aí Humberto de Campos foi uma pessoa que carinhosamente chamava Chico de o garoto do Parnaso. Então eles tinham uma intimidade, uma brincadeira, passaram um tempo, né, como encarnados juntos, mas logo Humberto de Campos veio a desencarnar. Mas antes disso, ele teve alguns livros, né, que foram editados. Ele trabalhou muito por várias causas também, e também fez parte da Academia de Letras Brasileira. Ele ocupava a cadeira número 20 e foi uma pessoa que tinha alguma postura de ideias, de conhecimento, mas que ao desencarnar houve uma grande amplitude desses conhecimentos, uma grande amplidão na visão, até mesmo dos conhecimentos espirituais, dos conhecimentos evangélicos. Então, para quem puder, né, parar, pegar esse livro e estudar, detalhar mais, vai ver e sentir a sensibilidade de Humberto de Campos quanto ao livro Boa Nova, porque Boa Nova foi um termo que foi buscado lá ainda, né, dos romanos, que quando chegavam para trazer alguma ordem, alguma ideia para o povo, diziam que traziam o evangelho, traziam boas notícias. Então, o evangelho e Boa Nova têm o mesmo significado, sendo que aqui Jesus veio trazer o quê? A ideia, a Boa Nova espiritual, né? Na época, como é uma palavra, né, de descendência dos romanos, depois, né, rebuscada para os hebreus utilizavam também, né, a Boa Nova, o Evangelho, que eram as boas notícias. Então, sensibilidade tamanha do espírito Humberto de Campos, junto ao médium Francisco Cândido Xavier, que em 1937 ele já teve contato com Humberto de Campos espiritualmente. Então, em poucos anos, Humberto de Campos, 2, 3 anos, ele já estava consciente do seu desencarne, consciente da espiritualidade, e esse livro ele foi lançado em 1940, tá bom? Então, depois desse preâmbulo, né, de mais explicações, até porque, né, o tempo nos permite, a gente vai começar a falar do nosso tema, exatamente, que são os discípulos. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Pode, Carla, me dar um ok aí, porque a internet daqui ficou fraca e caiu. Para a gente continuar, alguém pode me dar um ok, se está tudo ok, se estão me vendo, me ouvindo. Carla Giori, me diga, por favor. Caiu aqui a sua internet. Ah, tá. Ok. Então a gente vai continuar, tá bom? Então eu estava começando, né, a falar sobre os discípulos. A leitura foi: frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum
que o mestre reunia grande comunidade dos seguidores. Numerosas pessoas aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Então a multidão sempre estava em torno de Jesus. A vida de Jesus, a passagem de Jesus, foi marcada muito pela multidão. E essa multidão, o quê? Pessoas, apenas muitos, né? Curiosos. Jesus está passando ali. Naquela época, as pessoas não eram apenas chamadas pelo nome, eram pelos sobrenomes da sua cidade. O seu sobrenome era o nome da cidade ou dos seus pais, no caso do seu pai. Então, Jesus estaria passando, né? Jesus de Nazaré, que seria chamado, estaria passando, e só por estar no local as pessoas se reuniam-se aquelas multidões, tanto que nós temos exemplos de tantas multidões, né? Milhares de pessoas em torno de Jesus, que em algumas parábolas, em alguns ensinamentos do Cristo, Zaqueu, por exemplo, como sua estatura era pequena, ele subiu uma árvore para ver Jesus. Mas inicialmente ele não estava se comprometendo, como a multidão também não estava, a estar com Jesus. E Jesus pediu que ele descesse, como conhecemos, e ele foi estar na casa de Zaqueu naquela noite. A mulher hemorroíça também é outra prova da multidão em torno de Jesus. A mulher hemorroíça, apenas querendo chegar perto de Jesus, toda aquela multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada em torno de 2 anos com um sangramento. E muitas outras passagens a gente tem provando que a vida de Jesus foi muito em torno da multidão. Então, o que foi isso? Aqueles que queriam, matar a sua curiosidade, saber o que estava acontecendo. É como num acidente no trânsito, as pessoas vão parando, quando você diz, gente, o que está acontecendo, o que está acontecendo? É isso, apenas a curiosidade. Mas nessa multidão toda, houveram os seletos daquela multidão, que aí a gente usa a palavra discípulo. Naquela multidão precisavam de um mestre. E esse mestre quem? Jesus. Que foram 12 homens que foram chamados, embora eles tivessem sido chamados, eles elegeram Jesus como seu mestre. Tanto que o chamavam de mestre. Então, Jesus, além de chamar, e eu me lembro numa palestra, muitos anos atrás, né, de Luiz Maurício falar na palestra que eles poderiam até negar, mas foram chamados e aceitaram. E nós também podemos ser discípulos, ter o mestre, porque o discípulo ainda é aquele que precisa do seu mestre ao lado, que precisa do professor. Enquanto a gente vai ver daqui a pouquinho mais que o apóstolo é outra coisa. O discípulo precisa do seu mestre ali, lado a lado, o orientando, né, mostrando-lhe o necessário. E Jesus mostrava o necessário para a sua evolução, porque eram verdades espirituais. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos, que foi onde, né, eu disse que ele convidou, então, ele chamou os seus 12 discípulos. Aí vamos para cada um deles. Foram depois de uma pregação, depois de já ter selecionado, né, dessa multidão, de apenas os curiosos, os que estavam apenas querendo saber o que estava acontecendo, né, ele convidou. E aí, depois de convidá-los, que a gente vai colocar aqui o nome de cada um, Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova, eles foram reunidos foram esses 12 companheiros reunidos. E uma observação aqui de Humberto de Campos: eram homens simples, os mais simples e humildes do lago de Genezaré.
Isso faz o quê? A sensibilidade, que foi o que eu disse agora mesmo, se a gente busca, todos eles, com essa sensibilidade, Jesus os chamou, e a nós cabe ver que eles estavam o quê? Ao nosso lado. Estavam todos esses discípulos, foram escolhidos porque eram pessoas simples que poderiam levar a palavra de Deus ao povo com uma linguagem mais apropriada. Porque se Jesus não temos notícia de forma alguma que Jesus tenha escrito absolutamente nada. Os seus exemplos falaram por si. E eles foram escolhidos, e alguns nem eram os discípulos, né? Para que escrevessem, para que falassem sobre Jesus, para que levassem as notícias espirituais, para que levassem a boa nova. Então eram eles, Pedro, André, Felipe, que eram filhos de Betsaida, e de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Eram nazarenos. Essa multidão curiosa, de onde saíram esses humildes servos, esses humildes discípulos? Já temos Pedro, André, Felipe, Tiago, João, Levi, Tadeu e Tiago, porque a gente, para quem já anda estudando, a Igreja Católica colocou, Tiago menor, Tiago maior, mas aí é um estudo que cada um, tem que parar, que não nos cabe aqui hoje. Eles eram nazarenos, esses que nós falamos. Amavam a Jesus desde a infância e tinham convívio com ele tanto desde a infância, alguns deles, que eram chamados de irmãos do Senhor, à vista de sua profunda afinidade. Então, depois nós temos Tomé, que nós conhecemos como aquele que queria sempre ver, para quê? Crer, queria sempre prova, que ele descendia de um pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu, que nascera de uma família em Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote. Zelote deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. Somente um deles, que era Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes. Judas Iscariotes, porque a gente tem o Judas Tadeu. E se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Então, Levi e Judas eram os dois únicos discípulos que não estavam diariamente, o dia inteiro, com Jesus. Não ficavam esse tempo todo, continuaram trabalhando. Todos os outros largaram os seus trabalhos para seguir outro trabalho junto com Jesus. Esses dois, Levi, inclusive, era uma pessoa que era um jovem, vamos dizer, revolucionário, E Judas era aquele sempre das atitudes, onde o dinheiro fazia uma grande diferença para ele, e nós temos as notícias da diferença, até que ponto fez. Esse reduzido grupo de companheiros do Messias, a princípio, teve várias dificuldades, como nós. Por que a gente fala isso? Por que Humberto de Campos trouxe isso? Porque não é nada fora da nossa realidade, é tudo dentro da nossa realidade. Eles, como irmãos, discutiam, mas discutiam muitas vezes, nos diz aqui, e nos diz alguns evangelhos, de que eles discutiam por coisas, querendo saber quem seria o maior no reino dos céus, quem seria o melhor. Eles tinham essas contentas entre si, como irmãos em casa, que um quer saber de quem mais o pai gosta, a mãe, que você dá mais privilégio a um do que ao outro. Coisas de família
que coisas também aconteceram nessa reunião familiar espiritual, que eram espíritos em evolução, onde o mestre era Jesus. Levi, como eu disse, continuou o seu trabalho e Judas também, com seus pequenos trabalhos ali no local. Iniciando, entretanto, o período de trabalhos dessa infusão da doutrina, infusão dos conhecimentos divinos, na casa de Simão Pedro, ministrou suas primeiras instruções e Jesus disse, porque Jesus sempre se dirigia aos seus discípulos com muito amor, com muita serenidade. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscais a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, se é para o bem de todos, Jesus disse para que fizesse, para o bem de todos, sempre vendo o que? A coletividade. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contentas que nada aproveitam em edificações do verdadeiro reino dos corações sinceros do esforço. Então, não era também para entrar em discussão com absolutamente ninguém, entrar em contenta com ninguém, porque deveriam aproveitar essas edificações, deveriam aproveitar o melhor e não ficar, vamos dizer hoje, perdendo tempo com coisas efêmeras. E diante, buscai as ovelhas perdidas da casa do meu Pai, que se encontram em aflição, voluntariamente desterradas do divino amor. Então, que por vontade própria foram, mas que podem sair dessa situação. Então, Jesus já os conscientizava que haviam ovelhas perdidas, mas que elas poderiam ser chamadas novamente, que elas poderiam ser recolhidas. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiados e dizer-lhes da minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões, que se encontram em trevas, dando graças, o que de graça é concedido. Então, dar o que de graça ou doar o que de graça é recebido. Porque uma das coisas que nós observamos, e que eu já até registrei isso, quando a gente entra em algum lugar e o lugar é muito pomposo, é muito luxuoso, é muito bonito, existem pessoas que ficam assim, envergonhadas do local. Ai, não sei o que faço. Quando tem muitos talheres à mesa, não sei o que faço. Embora sejam etiquetas, você deve apenas se portar com simplicidade e ter a humildade de pedir ajuda, de, quando solicitado, falar, de quando for realmente necessário, colocar a sua posição, a sua palavra, o evangelho, porque para quem anda com Cristo, tudo o que for dito, e isso está também nos evangelhos, tudo que for dito, se é de coração, Jesus está conosco e ninguém deve temer o que fala, desde o momento que só fala o que está cheio no coração. Tudo que sai da nossa boca é o que está cheio no nosso coração. Se nós falamos do bem, porque o bem está em nós. Se nós, em algum momento, falamos mal ou falamos do mal, aí é onde a gente fala daqueles termos, multidão, pessoas, de repente, sem objetivos. Discípulo, pessoas que precisam de um mestre. Para que seja discípulo, há necessidade do mestre. E quem trava ou quem realmente decide
ser um entrave. Seria chamado, como nós temos, né, nos evangelhos, Satanás. Eu não desejo ser um Satanás, né, não ser meu próprio adversário. Então, eu trabalho no bem, eu falo do bem, porque isso está dentro de mim. Agora, quando eu sou adversário do bem, aí eu me coloco na posição de um Satanás, porque Satã é adversário. Até como a gente vê aí, né, os rapazes que gostam muito mais do que muitas mulheres de futebol, o seu adversário é o Satã naquele momento, porque ele é adversário. Mas nos dias dolorosos de humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra está convosco, e sereis inspirado como o que houverdes de dizer. Porque quando a gente está sintonizado, como eu disse, não somos entrave absolutamente para o bem. Mas existem entraves. Por quê? Porque estamos num planeta em transição, num planeta onde as provas, as expiações são intensas. Jesus não veio no nosso mundo para provar nada. Ele não veio no nosso mundo para expiar nada. Jesus veio ao nosso mundo para dar testemunho. Porque nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, apanhando-lhes os caminhos o rastro sinistro de lobos da iniquidade. Já alertava aqui Jesus que os seus discípulos haveriam de sofrer, como sabemos, né, para quem tem a oportunidade de estudar de cada um dos discípulos, até dos apóstolos, os seus sofrimentos, as suas mortes, como foram. E não só isso, né, de falar mal, de realmente sofrer injúria, tudo que eles fizeram, tudo que eles propagaram e tudo que eles sofreram em nome de Jesus. Os que me seguirem serão desprezados, disse Jesus, e odiados por minha causa. Quando fordes perseguidos numa cidade, aí alerta Jesus, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então Jesus disse que ele estaria conosco. Aí aquela antiga, velha e linda frase, que Deus não nos deixaria, que Jesus não nos deixaria em momento algum. E aqui ele já mostrava no início desse trabalho que enquanto estivéssemos, nós espíritos que somos reencarnacionistas, enquanto estivermos no caminho humano, enquanto estivermos no planeta Terra ou em outros planetas, os pensamentos de Jesus sempre nos acompanharão, porque ele é um dos projetores do nosso planeta. Então ele sabe e da responsabilidade dele e de cada um de nós quanto à nossa evolução do nosso planeta. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar testemunho. E não é discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se Jesus deu testemunho, por que nós não sofreríamos? Hoje nós temos uma situação que faz toda a nossa humanidade sofrer. Claro que existe a multidão que não acredita, não aceita, que não compreende, mas estamos num sofrimento de humanidade. A humanidade tem sofrido por um mal que acontece agora, que tem um nome que, ainda que não seja exatamente ele que provoque a morte do corpo de muitas pessoas, nesse momento ele é o causador do sofrimento no nosso planeta. Sofrimento onde, como eu disse, multidão, quem está no vendaval, né? Quem deixa a vida levar,
pode estar alheio a isso, mas grande parte sofre por isso. E sofremos sim, mas Jesus é o nosso leme. Se Jesus está conosco e nos prometeu estar o tempo inteiro conosco, em nossos pensamentos, se fazemos por onde estar com Ele em nossas ações, todo esse sofrimento haveria de acontecer. Mas como a gente dá o exemplo também, de forma nenhuma a gente vai maldizer, por exemplo, uma criança está estudando e hoje ela comete um erro, mas você sabe que ela vai chegar lá na frente. Da mesma forma, Deus, Jesus, sabe que nós vamos chegar. Qual é a nossa meta? A evolução espiritual. Mundos felizes. Nós vamos chegar. Ainda que hoje soframos, ainda que possamos maldizer algumas coisas, algumas pessoas, com pensamentos destoados da maioria, a maioria querendo o bem, querendo o benefício e alguns não, mas mesmo esses vão chegar. Exemplo disso a gente tem com presídios, a gente tem trabalhado algumas coisas com relação a isso, porque hoje a gente se prepara para o amanhã que virá. Para o amanhã que eu digo, porque hoje nós estamos, muitos respeitam, muitos não. Isolamento. Esse isolamento serve-nos também para que a gente evolua, para que a gente estude, para que a gente reflita, para que a gente faça cursos, aproveite de mil maneiras, porque ao sair dessa situação, encarnados ou não, ao sairmos dessa situação, nós temos que saber aplicar tudo isso. Podemos aplicar nesse momento, mas temos a oportunidade de muita prática depois também dessa situação de isolamento. Acaba esse isolamento, vamos dizer, daqui a um ano, daqui a meses, daqui a anos. E aí o que eu fiz? Estudei mais a doutrina espírita, fiz um curso, estudei mais na parte intelectual, que ninguém leva isso, ninguém leva, que eu digo, ninguém rouba, ninguém vai retirar de nós todo o estudo. Então é isso que eu estou fazendo? Esse é o melhor proveito. Se o adversário da luz vai reunir-se contra mim, as tentações e zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará os meus discípulos? Jesus alertava aos discípulos que eles sofreriam sim, mas que a aurora viria. Trabalhai pelo reino de Deus e não teimais. Isso é palavra de Jesus. Os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. O inferno da consciência é que é o mal. Os problemas, as dores do corpo, as doenças, os vírus que andam, que circulam, tudo isso é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado, é para a nossa reflexão. Devemos temer? Não, de forma nenhuma. Devemos confiar nas palavras do Cristo, confiar na palavra consoladora da terceira revelação, que é o Espiritismo, que nos conforta, nos consola, nos mostrando que neste mundo encarnado ou neste mundo desencarnado, a nossa evolução é fato, a nossa felicidade futura é fato. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo. E terminada a locução, no semblante que todos passavam uma íntima alegria e esperança, quem despertou primeiro? Judas. Judas saiu daquele momento de embevecimento com as palavras do Cristo e Judas Iscariotes despertando, disse aqui Humberto de Campos, daquelas profundas emoções, se adiantou ao Messias declarando em termos respeitosos: hoje a gente é assim, prestem bastante atenção, Senhor,
Os vossos planos são justos e preciosos, entretanto é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. E quantos de nós, como Judas, não acredita que não posso fazer nada porque não tenho dinheiro? Não posso ajudar o meu semelhante, eu não tenho dinheiro, vou fazer o que com ele? E Jesus teve uma linda resposta. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor. O amor com os seus infinitos recursos. Porque hoje ainda, o que nos impede de fazer o bem? Acreditar que o amor não basta, que é indispensável o dinheiro. Dinheiro facilita, dinheiro ajuda, mas ele nunca fará a resolução de todos os problemas. Problemas da alma, problemas do espírito. De forma alguma, a parte financeira, o dinheiro, vai fazer diferença. No entanto, Jesus, embora não tenha, ele disse, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, porque Jesus nunca andou com dinheiro para distribuir e distribuiu amor à humanidade, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuíram comigo para a edificação do reino de meu Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, Jesus, ajudas. Mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures que ultrapasse o necessário. Ali mesmo, Judas começou a recolher o dinheiro entre os discípulos. Viu que as possibilidades eram mínimas, mas fez essa arrecadação. O mestre, observando a atitude, porque ele teve atitude, né, dessa providência, em meio à turma, em meio aos discípulos, Jesus então aguardou, Judas guardou cuidadosamente o fruto dessa modesta lembrança dele, junto à sua túnica. Em seguida apresentou a Jesus essa bolsa minúscula que se perdia entre as dobras da túnica e exclamou bem satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas contribui o primeiro passo para que possa realizar alguma coisa. Constitui esse primeiro passo, foi o que Judas disse. Jesus o fitou serenamente, e retrucou em voz profética: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao peso. Jesus provou mais uma vez que a sua visão era ampla, a sua visão do que aconteceria com ele era única. A visão de Jesus era muito além do que muitos poderiam esperar, do que muitos acreditavam acontecer. E aí nós sabemos, né, em parte mais à frente a história, o que aconteceu, porque ele acabou mesmo sucumbindo a 30 moedas, que eram um bom peso, que provavelmente em sua túnica pesou, mas não só em sua túnica, pesou muito em sua consciência, em seu coração, a ponto de, no dia da morte, da crucificação do Mestre Jesus, ele também veio a perecer. E aí é motivo para mais estudo nosso. Todos nós podemos nos perguntar hoje: qual a minha posição? Qual a minha postura
de discípulo, de apóstolo, porque o apóstolo, né, como Paulo, como João, apóstolos são aqueles que não precisavam estar ali com o mestre ao lado, puderam caminhar sozinhos, puderam se intitular apóstolo. Hoje eu sou apóstolo, posso caminhar com todo o ensinamento do Cristo, mas os meus exemplos são de um verdadeiro cristão espírita. Sou um discípulo, preciso do mestre realmente, lado a lado. Hoje, não posso conviver com a presença física do mestre, mas tenho os seus ensinamentos mais do que esclarecido. Posso ser o seu discípulo. Hoje, sou aquele Satanás que sou capaz de impedir o bem, ser adversário de mim mesmo ou adversário do meu próximo, mais próximo, na minha família, fora da minha família, dentro ou fora do lar. Sou o cego que busco e não sei o que tem à minha frente, mas não faço questão de ver, ou então vejo e daqui a pouco cometo os mesmos erros. Sou aquele paraplégico, a minha situação é do paraplégico, não consigo caminhar. Qual a minha situação? Mas, irmãos, seja qual for a nossa posição, tenha certeza, eu consigo ser melhor do que fui ontem. Eu consigo ir além. O meu objetivo é a escala evolutiva que me mostra que eu posso ser um espírito feliz. Ainda estou na situação, em provas e expiações, neste mundo, mas o mundo já está me dando as oportunidades de me regenerar, de alcançar mais um degrau evolutivo. Que Jesus possa estar conosco em nossas reflexões e que possamos almejar o melhor para cada um de nós. Não nos importarmos de verdade, quando eu digo importar, é não nos determos olhando para trás e ficarmos na visão do anterior. Olhemos para frente, caminhemos com força, como diz ali a Jane, caminhemos com força, porque nós somos capazes. Erramos muito. Acertamos muito. Somos capazes de muito mais. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, proteja a nossa noite, proteja-nos física e espiritualmente. Os nossos exemplos, as nossas atitudes são indispensáveis para a nossa evolução. As nossas palavras só traduzirão o que temos dentro de nós. Então, a doutrina espírita é uma revelação que muitos não têm essa oportunidade, mas nós temos em mão. Aproveitemos-las então. Então vamos agradecer a Deus pelos momentos que conseguimos passar juntos e conversarmos sobre a importância do Mestre em nossa vida. Senhor, eis-nos aqui, querendo ser os teus apóstolos, querendo nos colocar na posição, Senhor, da tua maior mensagem, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Que façamos a nossa parte, Senhor, pois bem sabemos que tu podes fazer de nós instrumentos da tua paz, instrumentos da tua voz.
que possamos levar a todos os cantos da humanidade os teus exemplos através do bem-amados que somos por ti. Envolva a nossos amigos espirituais que nos envolvem, inspirando-os e inspirando-nos a todo o tempo. Envolva aos enfermos da alma. Protege e envolva aos enfermos do corpo, todos aqueles que neste momento pululam em nossa mente, para que seja levado o refrigério de acordo com as suas necessidades e com o seu merecimento. Faze com que, Senhor Jesus, cada um de nós, encarnados, desencarnados, possamos estar mais vezes contigo, porque não temos dúvida de que tu nos leva nos braços o tempo inteiro. A bondade divina nos carrega o tempo inteiro. As benesses divinas podemos senti-la no nosso planeta. Então, Senhor, protege-nos, envolva-nos mais e mais, para que possamos estar conscientes de que estar contigo é a maior felicidade, de que ouvir as tuas palavras, relembrar as tuas palavras, faz-nos não enfermos, mas curados espiritualmente de todos os erros. Porque se decidimos, Senhor, estar contigo, queremos, podemos. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Beijos.